Vamos começar falando sobre essa questão do Andreas Pereira, porque o Palmeiras deve formalizar uma nova oferta pelo Andreas Pereira. Eles tentaram a contratação do Andreas no início do ano, acabou que não chegaram num acordo, enfim, mas devem formalizar uma nova oferta porque o Andreas está avaliando o futuro e o valor do Andreas baixou também, tá? Para quem me acompanha, a gente trouxe em primeira mão que hoje pessoas ligadas ao Andreas Pereira, por exemplo, acreditam que o Fulham aceitaria ofertas na casa dos 12 a 14 milhões de euros. Praticamente 10, 12 milhões de euros a menos do que o Fulham pedia pelo Andreas Pereira no início do ano, tá? E eu conversei assim com pessoas próximas do Andreas para entender o que o Andreas está pensando para o futuro. E essas pessoas me disseram o seguinte, né, que ele sempre nutriu o desejo de voltar ao Flamengo, que no início do ano o Andreas chegou até conversas informais com a diretoria do Flamengo, mas o Flamengo não avançou com nenhuma oferta pela contratação dele. Vale lembrar de novo que no início do ano o Fulham pedia mais de 20 milhões de euros. E o que mudou? Algumas coisas mudaram, né? O André já vê com bons olhos uma saída, ofertas chegaram, teve o interesse do Olympique de Marselha, alguns problemas lá com o clube, né? O treinador lá, Marcos Senna, se não me engano, não, Marcos Senna não. O nome do treinador lá do Fulham é um português, não é? Marco Silva, é isso mesmo. O Marco Silva chegou, não gostou de algumas declarações do Andreas, enfim. Então algumas situações aí aconteceram e hoje o Fulham, né, topa receber entre esses valores e está nos planos do Palmeiras fazer uma oferta pelo Andreas nesses valores. E uma pessoa me disse assim, a única forma do Andreas vestir a camisa do Palmeiras é se de fato o Flamengo não quiser contratar ele de jeito nenhum. E a informação que eu tenho é que neste momento o Andreas Pereira não está nos planos do Flamengo, tá? Não está nos planos. Não sei se para o futuro, se ele não sair do Fulham, o Flamengo possa tentar alguma coisa. Mas hoje, para essa janela de transferências, a informação que eu tenho é que o Andreas não está nos planos. Veremos o que vai acontecer aí. Eu sei que o nome do Andreas divide muito a torcida do Flamengo, né? Tem gente que apoia um retorno, tem gente que não. Enfim, vamos ver o que acontece nos próximos dias, porque a janela fecha no dia 2 de setembro aqui no Brasil. E aí, falando nisso, muita gente me pergunta, o Flamengo ainda vai contratar? O Flamengo ainda vai contratar? A informação que eu tenho é que o Flamengo segue de olho no mercado, principalmente em duas posições, ataque e zagueiro, mas sem aquela urgência, né? O Flamengo, inclusive, não está mais em 3 competições, como foi eliminado da Copa do Brasil. Tem agora só 2 competições até o final do ano. Então, a leitura é de que, além disso, né, não existe esse desespero, porque em 2 competições dá para fazer um controle bacana ali em relação ao elenco e as opções que o técnico Felipe Luiz tem. Passando para o final da janela de transferências, o Flamengo ainda pode perguntar para o Beltrán se ele mudou de ideia, se deseja vir para a América do Sul, o que não parece uma realidade nesse momento. E aí, zagueiro, o Flamengo está de olho, de repente, numa oportunidade. Se aparecer uma boa oportunidade, pode ser que o Flamengo contrate um zagueiro. O Flamengo já fez algumas consultas, enfim, mas até onde eu sei, não avançou em proposta por ninguém no setor, tá? E ainda falando em zaga, o Léo Pereira, zagueiro Léo Pereira, informação dos amigos lá do GE, né, fizeram um contato para saber as condições, buscar informações para, de repente, fazer uma proposta pelo Léo Pereira. Clubes como Sevilha, Porto e Valência, tá? Essa informação do GE. A posição do Flamengo é que, neste momento, agora, até o final do ano, não negocia nenhum zagueiro, nem o Léo Ortiz. Né? O Flamengo, inclusive, recusou uma proposta de 15 milhões de euros do Leipzig, do Red Bull Leipzig, pelo Léo Ortiz. Então, o Flamengo não vai negociar nem o Léo Pereira, nem o Léo Ortiz nessa janela de transferências. Ou seja, esses jogadores só deixariam o Flamengo pela multa rescisória. E aí a multa é muito alta, o Flamengo está muito bem protegido, né? O Flamengo não se preocupa com essa questão de algum clube
pagar, porque o Flamengo trata como impagável, né, a multa tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira, por conta da idade desses jogadores, inclusive, tá? Gente, não sei se vocês viram, né, mas o Gustavo Cuejá reclamou do Flamengo, né, disse que em 2019 ele não recebeu a medalha de campeão da Copa Libertadores e que ele foi campeão também, claro, jogou muitos jogos, né? Segundo ele, o Marcos Braz foi o responsável por não entregar, por não enviar a medalha de campeão da Libertadores para ele. Numa entrevista no canal do Duda Garbi, né, ele disse o seguinte, ó, eu não ganhei a medalha, o Marcos Braz não me mandou, ele estava com birra de mim. Ele falou, lembro que mandaram para outros jogadores que fizeram menos jogos do que eu, né? Lembra lá que, aí ele fala, eu joguei 10 jogos dos 14 da Libertadores. Pelas estatísticas, eu sou campeão da Libertadores de 2019. Eu não sei o motivo, mas no mesmo dia fui campeão da Libertadores e da Champions Asiática. Em 24 horas, no mesmo dia. Só que lá, né, no Flamengo, eu não ganhei a medalha. Ele reclamou aí que ele não ganhou a medalha de 2019, né? Ele, quem não lembra, em 2019 ele fazia parte daquele time, mas acabou recebendo uma oferta do Al Hilal e ele forçou a saída. Essa é a verdade. Inclusive, ele se recusou a viajar para Porto Alegre para o jogo contra o Internacional lá, tá? Porque o Flamengo não estava querendo liberá-lo, não estava querendo negociá-lo com o Al Hilal. E aí aquilo ali realmente deixou muito chateada a diretoria do Flamengo. E o Braz, isso é informação minha, tá? O Marcos Braz chegou para ele e falou assim, ou você pega um avião e embarca agora para Porto Alegre, ou você não vai ser negociado com o Al Hilal e também não vai jogar mais depois. Vai ficar encostado aqui, né? Foi mais ou menos por aí. E aí o Cuejá pega o avião, viaja para Porto Alegre, ele faz o jogo, joga bem, inclusive, né? Fez um ótimo jogo e ele tinha a promessa de que seria negociado, que era o que ele tanto queria. Mas aí depois ainda chegou uma oferta da Itália por ele, do Bolonha da Itália. E o sonho dele era para ir para a Europa. E ele estava querendo dar para trás com o Al Hilal. Só que a diretoria do Flamengo falou, não, a gente aceitou a oferta do Al Hilal, que inclusive era uma oferta melhor para o Flamengo. Falou assim, ou você vai para o Al Hilal ou você não sai, né? E aí ele acabou aceitando a oferta do Al Hilal. Dito isso, acho que ele merecia a medalha. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas ele foi campeão, né? Jogou muitos jogos. Eu acho que ele, enfim, merecia a medalha. Em 2022, por exemplo, o próprio Andrés Pereira ganhou a medalha, recebeu a medalha. Ele jogou as oitavas e depois foi embora. Ele recebeu, né, a medalha. Eu acho que merecia, sim, a medalha. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que ele também merecia receber a medalha, né? Galera, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado aí pela ajuda de vocês que deixam um like, se inscrevem aqui no canal.